Graça e paz, querido. Aqui é o Cláudio e mais uma palavra de vida. Fica comigo até o final dessa mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Daniel na cova dos leões. História linda em que você não pode perder. Fica até o final. E a gente vai fazer uma bela oração. E que Deus fale melhor no seu coração. Senhor Jesus, perdoa nossos pecados. Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável, que essa palavra não volte vazia, mas cumpra o propósito para a qual ela foi enviada. Jesus, que ela encontre um lugar, um espaço em nosso coração, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo princípios, que possamos praticá-la, Pai, em amor, em graça, que possamos compartilhar com outras pessoas e aprender mais de Ti. É sempre tempo de aprender de Ti, de aprender da Tua palavra, Pai, que é pura, é digna de toda aceitação. Eu creio em Ti, Jesus, nas Tuas promessas. Continua nos abençoando, continua nos lavando, nos regenerando. Regenera essa pessoa que está ouvindo, Pai, que ela possa encontrar cura, restauração somente em Ti. Assim eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Essa palavra, querido, 6 meses, minha última mensagem, 6 meses estudando, esperando Deus confirmando algumas coisas, me ensinando, ampliando a minha visão, algumas coisas que eu preciso aprender, ser mais profundo, e eu quero que ela atinja o seu coração através de Deus, usando eu como canal. Então o livro de Daniel ele é muito amplo. Nós vamos ler o livro de Daniel, que se encontra lá no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. Você pode dar uma olhada lá. E é um livro rico. Se eu pudesse falar uma palavra do livro de Daniel, pelo tudo que eu estou estudando, ele é o triunfo de um rei. É isso que eu quero que você preste atenção. O triunfo de um rei sobre todos os reis. O triunfo de um governo sobre todos os governos. Nós temos os governos, nós temos eleições, temos governantes. E aí ele teve essa visão. Deus mostrou para ele o rei dos reis, e eu quero que você fique comigo, é só um recorte, né? Nós vamos ver Daniel na cova dos leões. Ele foi lançado, ele foi perseguido, lançado para morrer mesmo lá dentro da cova dos leões, e a gente vai ver o livramento de Deus. Mas o livro de Daniel ele é amplo, ele vai falar de muitos assuntos. Estudar ele em apenas uma pregação não é possível, né? Certamente um ano para você estudar todo o livro de Daniel. Estou 6 meses estudando, então é muito mais amplo do que eu vou passar aqui, mas é um recorte que Deus quer ensinar você. Vamos lá, eu vou ler Daniel 6, vou mostrar na tela e vai aparecer aí depois, tá? Eu vou ler um recorte de Daniel 6 e também 16, um trecho do Daniel 16. Então vamos lá, né? Daniel 6 vai dizer o seguinte: então, esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei, Dário vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real, em confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E lá no 16, né, vai dizer que então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: ó teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, um contexto histórico, querido, bem rápido aqui, né? Daniel foi lançado na cova dos leões porque foi decretado que quem adorasse outro Deus, senão o Deus do rei, né, que é um Deus pagão, quem não adorasse este rei, um rei do rei da Pérsia, né, seria lançado na cova dos leões. Isso aqui foi uma armadilha que fizeram para Daniel, e aí a gente vai saber por quê. Na queda, né,
Daniel, o que ele está fazendo aqui no rei da Pérsia, né? O que ele está fazendo lá, sendo um governante, né? Um dos governantes ali desse reino, ajudando o rei Dário, né? Primeiramente, Daniel, ele foi levado cativo quando cai a Jerusalém. Babilônia conquista, né, Jerusalém. Jerusalém foi invadida 3 vezes. A última vez que Jerusalém foi invadida, né, tanto o reino do norte como o reino do sul foi totalmente destruído por Babilônia. E aí Daniel e seus amigos só sobraram, eles só pegaram adolescentes, vamos dizer, crianças, né, jovens, sábios. O resto eles destruíram, acabaram com todas as famílias. Foi realmente terrível o que aconteceu ali. Muito choro. A gente vai ver, a gente vai ver o sofrimento desse povo em algum salmo. Vou ler um salmo depois, bem rápido. Esse contexto, né, de Daniel sendo levado, seus amigos Sadraque, Medaque e Abednego, você vai ver nos contextos de Daniel até 6, né? Esse contexto de Daniel ainda Daniel em Babilônia. Aí Babilônia cai, né? Aí tem uma nova queda, Babilônia ela cai e aí é conquistada pelo rei Dário, né? Ele passou por todos esses reinos, né? Daniel ele tinha um dom que era interpretar sonhos e também sonhar os sonhos de Deus, né? E aí esse contexto a gente vai ver ali a partir de 559 a.C. a 529 a.C. Então, Jeremias 50, né? Você vai ter esse contexto 6 e 9, Daniel 5, depois você consulta na sua Bíblia. Então, Daniel, ele é um grande conselheiro do rei Dário. Em Isaías 44 também tem essa referência, sempre dando apoio em tudo. Daniel era um dos grandes 3 líderes que ajudava 120 reis a administrar o reinado de rei Dário. O rei Dário, a Pérsia, conquistou toda ali aquela região de Israel e outras regiões, né? Foi um grande reino, né? Então, mas Daniel ele se destacou, ele tinha um espírito excelente, vai lá dizer lá em Daniel 3, né? Então, o mesmo Daniel sobrepujou Daniel 3 a esses presidentes e príncipes, porque ele havia um espírito excelente, aleluia, e o rei pensava constituído sobre todo o reino. A partir daqui, querido, começa a oposição dele, em que Daniel ele tinha um espírito excelente, começa a inveja dos seus opositores, começaram a murmurar entre si. Daniel 6:5. Esses homens disseram: nunca acharemos uma ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei de Deus. Murmuração, então, querido, é o grande pecado e que tem princípio na inveja e na falta de fé em Deus. Inveja não somente de Daniel, de quem ele era, mas a inveja de Deus. Esses homens não serviam a Deus, esses 120 opositores não serviam a Deus e então, por inveja a Deus, que parte de Satanás, né, desde o princípio lá do Éden, Satanás quer ser Deus, ele quer ser como Deus, ele quer tomar o trono de Deus. Então, toda essa oposição aqui, né, vai denotar da inveja. Quem confia em Deus não murmura, então a murmuração é a adoração a Satanás, e a murmuração é o grau máximo, né, é a inveja de Deus. Quem tem fé em Deus como Daniel, né, a gente vai se inspirar aqui em Daniel e vamos até esse rei que ele vai falar, em vez de você murmurar, nós podemos suplicar a Deus, pedir a Deus, trabalhar junto com Deus e não tentar fazer nenhum esquema, né? É um plano para trair, né? Então você veja que esse livro é um livro político, mas é um livro político celestial. Daniel não estava preocupado com política, ele estava preocupado em servir o seu rei, que a gente vai ver em que rei que Daniel serve. Não é somente a Dário. Daniel, ele serve um rei superior. Nós vamos lá ver em Daniel 2, né? Em Daniel 2, veja só o que ele disse, né? Sobre esse rei
que ele serve, em que ele está contemplando, né? Daniel, ele tem a visão do Messias, ele tem a visão de um Messias. Daniel 2,44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia. Então Daniel, ele confia em um rei. É isso que a gente vai ver, o triunfo de um rei neste livro. Daniel orava agradecendo e intercedendo pelo povo. Daniel, ao saber desse decreto, ele continuou fazendo a mesma coisa. Não pode orar para outro Deus. Ele tinha o costume de orar no seu quarto, em que tinha uma janela, que nesta janela era para a direção de Jerusalém. A janela ali, ela tinha a direção para a cidade de Jerusalém, né? Daniel, então, olhando, né, para a janela, ali de acordo com a janela, ele já estava contemplando, aleluia, este rei dos reis. Você pode então, querido, quando você estiver sofrendo grande perseguição, uma angústia, olhar para as janelas do céu, aleluia, olhar e ver e contemplar o novo céu, nova terra, saber que você tem um rei que ele subsiste sobre todos os outros reis. Nós vamos ver que este rei, aleluia, nós vamos ver que este rei, ele contemplou o Messias, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que também sofreu acusação, mas ele também, sem pecar, sem nenhum pecado, foi acusado, entregue e morto pelos nossos pecados. Jesus, ele tem amor, graça e acolhimento, jamais ele nos leva, né? Ele nos leva a perdoar e a trabalhar essa inveja que nós temos de Deus, essa inveja da carne, a gente pende para pecar, a gente pende a fazer sempre o mal, sempre a estar olhando aquela pessoa que é melhor do que nós, com um olhar, ainda mais aquela pessoa que é melhor que nós e serve a Deus, com um olhar de ódio. Isso aí é um sentimento que nasce de Satanás. Mas então, Daniel orava, olhando para a janela, contemplando o céu, contemplando um plano superior, contemplando este reino total, né? Este reino, a restauração do povo. Orava pelos seus inimigos. E ali, os inimigos, né, eles viram Daniel orando, ali nessa janela, né? Mostrar a imagem para vocês. Então foi dado o decreto para Daniel entrar na cova dos leões, sepultura. Querido, Daniel foi lançado na sepultura. Ele foi lançado para morrer. É assim que os nossos inimigos da nossa alma, ele quer lançar você no inferno, quer lançar você numa condição que você não consiga sair mais, para devorar, quer lançar você num lugar em que você não vai sair, você vai ser devorado. Assim é aqueles que ainda estão neste mundo servindo a líderes políticos, querendo, um comendo o outro. Infelizmente, querido, na política é assim que funciona. É um mentindo, eles mentiram, eles fizeram um decreto para pegar mesmo. Não tem como, queridos, aleluia, a gente se misturar desta forma. Daniel não se misturou, ele fez a vontade de Deus, simplesmente ele continuou a fazer o que ele fazia, adorar a Deus, esperar o governo desse rei. Eles inventaram o pretexto para matar Jesus, né? Assim como Daniel, né? Os inimigos, né? Os fariseus e os doutores da lei também fizeram de tudo para pegar Jesus e lançar ele na cova. Queria que vocês prestassem atenção nesse paralelo, né? E assim a nossa carne, querida.
a nossa carne, ela quer anular Deus, a nossa carne, ela quer, Paulo lá em Romanos 7, 8, 11, disse o seguinte: mas o pecado, tomado ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Romanos 7, 8, 11. O pecado vai te matar, querido. O pecado, ele vem matar mesmo. E aí não adianta religião, não adianta lei, não adianta nada. O pecado vai te destruir, como diz Paulo lá, depois você lê de novo 8, 7, Romanos 7, 8, 11, para você entender isso, que nem a lei, nem pecado, nem religião, nada pode. Esses líderes, eles tinham um grande homem, eles tinham um grande homem servindo a eles com precisão, fazendo tudo que era certo, correto. Mesmo assim, pela inveja, eles quiseram lançar este homem na cova dos leões para morrer. É assim na política, a mesma coisa. Você pode entrar lá na política, fazer o seu melhor trabalho, servindo a Deus. Vão lançar você numa cova de leões, em todo lugar, até dentro da igreja. Você está fazendo o seu trabalho, continua fazendo o seu trabalho com excelência. Vai ter opositores que vão te lançar na cova dos leões para você ser devorado. Então, o sentimento do povo, o povo já estava sendo devorado. Daniel só representou este povo que já estava sendo oprimido em Salmos 2, 25, né? Para que Daniel orava? Se você perguntar para mim, o que Daniel orava, né? Daniel simplesmente, ele orava o sofrimento do povo, né? Que o povo, eles estavam em grande sofrimento, mas a promessa era muito grande. Então a gente vai ver em alguns salmos, né, salmos de penitência, essa condição do povo. Daniel foi fiel a Deus em tudo, querido, já concluindo, né, e com certeza está com Jesus nos céus. Ele, de certo, tem Jesus como superior a ele. É isso que eu queria levar você, né? Apesar de a gente estar exaltando Daniel aqui, um homem de Deus que fez tudo que era correto, Jesus é superior a Daniel, e Daniel cria no Messias. Ele vai falar da vinda desse Messias, a gente já vai ler para concluir. Pois Jesus é o Deus encarnado no Filho. Esse Daniel, ele entrou ali na cova dos leões para ser devorado, e os anjos o livrou de uma maneira sobrenatural. Mas além da cova, Jesus também, ele estava com ele ali naquela cova. Jesus também foi lançado numa cova fria, enfrentou a morte, ele morreu ali. Ele certamente ele não enfrentou leões, mas enfrentou legiões de demônio. Ele enfrentou o inferno, ele enfrentou. Jesus morreu pelos nossos pecados, tomou sobre si, né, todos os nossos pecados, suportou todas as acusações, não só de 120 vice-líderes, né, mas de todo o inferno, da sociedade também ali da época, que também estavam acusando dos judeus. Muitos foram contra Jesus, né? Um inocente. Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha inocente. Jesus ficou morto, aleluia, por 3 dias. Jesus tomou sobre si o pecado da humanidade. Jesus passou no vale da sombra da morte por amor. Ele venceu a morte, né? Ele saiu também da cova dos leões ileso, saiu da cova da morte, ressuscitou. Daniel certamente teria morrido sem Jesus ali naquela cova e não teria ressuscitado. Jesus é o leão da tribo de Judá, por isso que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão manso que estará sempre ao seu lado contra as acusações de Satanás, contra as covas de leões que o mundo nos coloca. E também te livrará do último dia da cova
cova da sua sepultura, da sua morte. Aleluia. Ele estará ao seu lado para te livrar da morte, e você vai sair um dia com a sua ressurreição, assim como saiu Daniel ali, abraçou o rei, quando foi lá ver se Daniel estava morto, ficou preocupado, né? O rei ficou em jejum a noite toda, pensando que Daniel já estava morto, mas não teve como. Jesus o livrou, havia anjos ali nessa sepultura. Assim também Jesus ressuscitou de uma forma extraordinária, muito mais extraordinária que as covas dos leões, né? E nos garantiu a vida eterna. Glória a Jesus para sempre. Então, querido, guarda essa palavra, em que nos momentos mais difíceis da sua vida, na cova dos leões, na perseguição, nas leis, as leis podem ser contrárias ao decreto aí, você está fazendo bem, mas a lei de repente fala, se você fizer isso, você vai ser preso, se você der comida para os mendigos na rua, você vai ser preso, se falar de Jesus na rua, você vai ser preso, e decretos, né? Enquanto nós fizermos a vontade de Deus, não podemos se preocupar em continuar falando de Jesus, falando do Evangelho, falando deste amor, em que Jesus, ele está sempre conosco em qualquer cova, da sepultura, dos leões, da morte, de qualquer situação. Jesus, essa é a mensagem. Espero que eu consiga ter passado aqui. É muita coisa para falar e é bem difícil, querido. Esteja orando por mim. É bem difícil você resumir um livro tão grande, tão complexo, né, em poucos minutos, porque senão muitos não querem mais assistir, não querem mais continuar assistindo, porque é muito grande. Então eu tentei resumir aqui, mas basicamente é isso: um povo que foi oprimido, e Daniel foi o intercessor ali através de Deus por este povo, honrou, passou por reis, mas ele, Jesus Cristo, mostrou para Daniel quem de fato é o Rei dos Reis. Nós vamos ver lá, Daniel 7,14 vai dizer o seguinte: e foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, as nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7,14. Daniel, em seu livro, vai falar da estátua, que tem vários reinos, vão subir vários reinos. A gente teve reinos mesmo, Roma, a gente teve outros reinos, Grécia, e aí ele está dizendo aqui do 7,14, um reino que lhe foi dado todo o domínio, toda a honra, todo o reino é de Jesus, todos os povos é de Jesus, todas as nações é de Jesus, todas as línguas é de Jesus, para servirem a Ele. Domínio é um domínio eterno, que não passará. Creia, querido, um reino, você tem um rei que é rei para sempre, que nunca será destruído. Jesus não pode ser destruído, Jesus não pode ser abalado. O reino dele é eterno, e ele já chegou e quer habitar no seu coração. Este rei, eu sirvo a um rei, só se dobre para este rei. Não se faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ali, por não adorarem ao rei, Nabucodonosor. E ali eles foram lançados na fornalha, mas ali Jesus também estava lá, era o quarto homem da fornalha. Não, nada aconteceu com eles, nada vai acontecer com a gente. Só posso morrer a minha carne, meu espírito é eterno, nada pode nos consumir. Aleluia, que Jesus fale melhor no seu coração. Uma excelente semana na graça